Então tá bom, vamos começar logo, vai. Olha só. Ontem me perguntaram sobre os livros que eu li, tá? E eu mostrei, foram 9 livros, eu achei hoje mais 2 livros. E são livros muito legais, muito bons. E um de 2009, 2010, aí tem 2011, 2014, 2016, 2019, 18. E 18 foi o último que eu tenho, o último que eu comprei. E claro, é importante vocês entenderem que a forma de vocês pensarem, ela está sempre enraizada dentro de um conceito, tá bom? Dentro de um conceito. E o conceito que é o autoligado, ele é um conceito diferente do conceito que traz aí os convencionais. Por exemplo, e aí eu já vou pegar a primeira objeção, tá? Quando vocês, lá atrás, no convencional, para aqueles que não usam o autoligado, ou para aqueles que estão na transição, quando vocês iam, por exemplo, fazer um levante, o máximo que vocês faziam na época era usar um front plateau, por exemplo, um plano de levante, né? E naquela época fazer levantes de oclusão era um crime, gente. Ninguém fazia e mostrava. Talvez até muita gente fazia, mas mostrar ninguém mostrava. Entende? Então, eu estou falando do que? Vamos lá, eu formei em 95, 97, tal, até 2000, 2005, tá? Ninguém falava em levante de oclusão, exceto front plateau e um plano posterior. Exceto. O resto ninguém falava. Ok? E por que isso? Porque as coisas foram mudando e muitas pessoas que antes acreditavam que aquilo nunca iria mudar, começou a ver a roda girar de uma velocidade absurda. Nós tivemos alguns pulls, em 98 tivemos microparafuso, e nós tivemos os autoligados, os alinhadores, o straight wear lá atrás, né, na época de 1970. Quer dizer, a história da ortodontia, gente, a história da ortodontia, ela é muito rica. E todos aqueles que foram céticos, aqueles que foram impenetráveis, todos, tá? Todos, acabaram de uma forma ou de outra morrendo pela boca. O peixe morre pela boca, certo? Então, o que é importante agora? Vocês pararem de ouvir. Pararem de ouvir, não, caramba. Pararem de ter a mente lacrada para únicas verdades. Não existe uma única verdade. No mínimo, 3 verdades, tá? Numa roda que tiver 2 pessoas conversando, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu juízo, o seu filtro. E a terceira verdade é aquela que outra pessoa que vai chegar na roda vai falar. Então não existe isso, gente. Não existe esse lance de tudo é certo, tudo está correto, é a única verdade, por que isso, por que aquilo. Então é assim, a forma como cada um se dá na profissão, não existe o correto, tá? Existe sim aquilo que você acredita que está dando certo. Até então, muito pouco tempo atrás, boa noite, Monete. Muito pouco tempo atrás, falavam-se muito em ortodontia empírica, né? Aquilo que não tem ciência. E de um tempo para cá aceita-se esse termo hoje como evidências clínicas. Até isso mudou, né? Evidências clínicas, ou seja, a evidência clínica hoje tem valor, E sempre que me pergunto sobre levante de oclusão, realmente um vespeiro. Por que é um vespeiro, gente? O levante de oclusão, ele nada mais é, pela essência dele, tá? Desoclusão para liberdade de movimentação. Escreveram isso? Desoclusão para liberdade de movimentação. Então é sempre assim, tá? Então desoclusão para liberdade de movimentação, tá? E quando tem desoclusão por liberdade de movimentação, você pode fazer levante em vários pontos, em vários lugares. E aí vem um levante de maneira o quê? Conveniente, né? A palavra correta é levante ser de maneira conveniente. Por que de maneira conveniente? Por quê? Porque você tem que ser conveniente para tratar aquele caso, para justificar aquele caso. Então isso é conveniência. Então você vai agir com o levante com conveniência, tá certo? Então tá bom, eu entendi. Bom, levante com conveniência significa, imagine que você, numa determinada mecânica, você queira extruir os dentes posteriores. Você está com uma sobremordida e você quer extruir porque tem curva de espelho, porque teve suberupção dos dentes posteriores, o paciente é muito braque, de alguma razão ou de outra, por alguma razão ou por outra, você quer de fato extruir os dentes. Bom, como óbvio, gente, se você quer extruir os dentes posteriores,
né? Você tem que fazer um levante anterior. Front plateau, por exemplo. Ou hoje os levantes de oclusão, que recebem alguns nomes, como por exemplo, biturbo. É o nome que eu mais uso. Existem outros nomes como build-up. Tá? Existem outros nomes como levante de oclusão. Certo? Então esses nomes todos, que é a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa, eles vêm realmente com uma pegada de desoclusão para facilitar a movimentação. Ou seja, é como se você tirasse os músculos da jogada. Você vai tirar os músculos da jogada para facilitar a sua movimentação. Então eu quero fazer uma extrusão posterior, então eu coloco o biturbo anterior. E aí eu faço uma força posterior para a extrusão. Então eu vou fazer uma extrusão posterior, coloco o levante anterior. Mas vamos ao contrário, vamos pensar numa intrusão posterior. E essa intrusão posterior, nada mais, nada menos que você colocaria o levante na região posterior para fazer controle de mordida ali, um controle de intrusão. Então o biturbo é conveniência. Você quer descruzar um dente, aqui é o molar, vestibular do molar. E o molar está lingual, tá? Você quer descruzar, ó, as cúspides. Então você faz um levante para as cúspides passarem e descruzar. Descruzou, você tira o levante. Então o levante é conveniência, tudo bem? E aí existem alguns dogmas em cima dessa conveniência. Por exemplo, vamos imaginar que num dólico facial, como sobremordida, você queira região posterior intruir. Aí você bota o levante, aí a mordida abre mais, tá certo o que eu tô falando? Tá? Então essa questão de colocar o levante posterior num dólico, face longa, e naturalmente ele abre a mordida. Então, ó, abre a mordida. Muitas vezes as pessoas entendem que este não é um movimento, assim, transitório, tá certo? O que elas pensam? Nossa, mas abriu a mordida, vai abrir mais a mordida. Você vai abrir mais a mordida, então vai aumentar o AFAI, tá certo? Então entra os primeiros dogmas nisso. Toda vez que você usa um levante, tá? O levante em si, ele é temporário, tá certo? Tudo bem? Temporário. Ele sendo temporário, é só para você usar naquele momento, naquela questão, naquela justificativa de mecânica. Então, você vai usar, basicamente, por aquela ocasião. Acabou aquela ocasião, você tira ele. Então aí vem a segunda questão. Glauber, quando é que eu tiro o levante? Primeiro, onde eu uso. Segundo, é onde eu tiro. Tá certo? Então, quando você usa, conveniência. E onde você tira? Você tira quando você acabou de fazer o porquê dele. Por que você colocou o levante aí? Tá? Por quê? Porque eu coloquei o levante ali, porque eu precisava X movimento. Tá certo o que eu falei? E aí você tira uma vez que você consiga. Tá certo? Ah, mas aumentou o AFAI. Não, não aumenta o AFAI, é transitório e por isso você fica tranquilo. Você não vai ter nenhum problema. Bom, se é dessa maneira, então, gente, aí vem outras questões que eu precisava de 4 horas para conversar com vocês. Como, por exemplo, você usar um bite block, que é um bloco de resina que a gente utiliza para tratar mordidas abertas esqueléticas. O paciente vai embora com a mordida mais aberta. E muitas vezes o colega, o aluno, ele olha e fala assim, poxa, mas abriu mais a mordida. Lógico, por que abriu mais? Porque você botou um levante posterior. E quando você faz um levante posterior, você aumenta, estica os músculos, tá? Os elevadores da mandíbula, e aí, naturalmente, os músculos tentam contrair. E eles vão intruindo o dente, jogando o dente para dentro do alvéolo, jogando o dente para dentro do alvéolo, tá? Isso não é para dentro, na verdade começa a rodar o plano, tá bom? E dessa maneira, você vai galgando os objetivos que você tem. Você tira aquilo, tá? Naturalmente, você volta e fecha a boca de novo. Mas onde é que está a parada? Onde é que está o desafio? É você entender, gente, que se você deixar aquele bite, ele vai intruir até o AFAI voltar ao seu normal. Se você deixar forever, por longo período, ele vai intruir de verdade até o AFAI voltar ao normal. E se o AFAI volta ao normal, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é que você intruiu o dente e manteve o AFAI. Portanto, para muitos o AFAI muda, para outros não. Na minha experiência ele não muda, ele pode até alterar um pouco, mas com uma recidiva iminente. Então por isso que eu falo, é muito comum você usar um turbo, um levante, um build-up, você ter um levante de oclusão e naturalmente depois tudo volta ao normal. Então não se preocupe com isso, tá? Mas então, eu já sei quando eu ponho, aonde eu ponho, tá? Eu já sei.
E além de saber aonde eu coloco, eu tenho que saber quando eu tiro. Tá? E os efeitos? Bom, aí é outro pormenor. Os efeitos dos levantes, dos build-ups, dos biturbos, é naturalmente intruir, rodar os dentes. Então vamos lá, eu tenho um molar inferior aqui, vestibular, lingual, tá certo? E eu faço um levante superior. Ele começa a bater aqui, ó, na oclusão. Então vamos fazer assim, ele começa a bater na oclusão. Como ele está, o molar está aqui, ó, o fulcro está aqui atrás, aqui na frente, ó, na vestibular, mais perto da vestibular. E a lingual está aqui. Então ele bate aqui, ó. Então ele intrui a lingual e roda o molar. O molar fica olhando para a língua, tá certo? Então é muito comum você usar um levante no superior e acontecer isso. O que eu descobri com o tempo? Sempre coloque na região posterior 2, no primeiro molar e no segundo molar. Por quê? Essa força você vai distribuir melhor, 2 desse lado, 2 desse lado, e você evita esse tipo de rotação. Então hoje eu só trabalho com 2 levantes. 2. Na cúspide superior, 2 levantes. E por que na cúspide superior? Porque 1 milímetro do levante, que é um levante delicado, tranquilo, quer dizer, nunca tranquilo para o cliente, claro, mas é um levante mais delicado, ele acaba fazendo 3 milímetros de abertura no interior, o que normalmente é suficiente para que você possa fazer o movimento que você deseja. Então, nunca aumente, não faça do biturbo um resinoma, entendeu? Não faça do biturbo um resinoma, não faça. Por que não faz? Porque vai levar a grandes efeitos colaterais. E os efeitos colaterais do biturbo, ele são péssimos. Pericimentite, espessamento do ligamento periodontal, quebra de continuidade da cortical do alvéolo, dor, hiperplasia, sensibilidade no dente, o dente perde rigidez, entrando em grau 3 ou até grau 2. Então, entenda, gente, o biturbo faz muito mal para o ligamento periodontal. Faz muito mal. Mas, Glauber, então por que você usa? Eu uso porque eu sou vencido pelos benefícios, entendeu? Eu uso porque eu sou vencido pelos benefícios. Mas para minimizar isso, o que eu faço? Eu coloco 2 de um lado, 2 de outro. Vou mostrar para vocês um pouquinho disso agora, para não ficar só nessa conversa minha, para vocês olharem um pouquinho de boca, que vocês são tudo dentista, e dentista gosta de boca. Então, olha só, isso aqui é um e-book que eu criei. Deixa eu só clarear minha tela aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou cancelar os comentários por enquanto. Só dar boa noite para todo mundo que eu não falei boa noite para ninguém. Então, boa noite para todo mundo. Vou falar uns 10 nomes aqui, aleatoriamente, tá bom? Antônio Vascaíno, Bruna, Miriam, Carola, William tá sempre aí, sempre dedicado. Andrés, Flávio, Catiça, é isso? Letícia, Monete, tá sempre aí a Monete. Ruben, Orto Confection, é isso. Tina Matos, você é sempre sensacional. Ô, Tinona, obrigado, minha querida. Você que é. Nélia. A Tina é puxa saca. A Tina me conhece, gente, lá da faculdade. Técnico específico, totalmente um gênio, tá vendo? Isso que é bom ter amigo. Quem tem amigo não morre sozinho, gente. Escrevam aí. Guarniero de Portugal, Carol. Até eu que não sou horta aprendo, tá vendo como puxa saco? Thaís, você faz da horta ser simples e maravilhosa. Obrigado, Thaís, obrigado. Ou Thaís, né, melhor dizendo. Márcia, Ana, Paula, legal, sejam bem-vindos, gente. Agora eu falei aleatoriamente todo mundo, mas eu vou agora mostrar para vocês a questão do e-book. Tá? Eu vou pegar e vou cancelar os comentários, tá bom? Tudo bem? Vou cancelar os comentários. E aí vocês podem ver, eu vou virar a tela assim para vocês olharem melhor as fotos. Depois eu volto. E vocês podem guardar os comentários ou fazer perguntas na caixinha que fica a interrogação, tá bom? E se quiser espalhar para os amigos que nós estamos lá, pode espalhar também, não tem problema não. E se quiser apertar coraçãozinho, aperta também, que o Instagram distribui mais, tá? Então olha lá, vou cancelar os comentários um pouquinho, só para vocês olharem. Então olha só. Vou virar a câmera. Cadê? Onde é que tá? Aqui, ó. É uma sobremordida. Eu quero nessa sobremordida extrusão do molar. Fiz o levante aqui, ó. Nos caninos. Melhor lugar, gente, para fazer levante. Melhor lugar. Aí.
Tá vendo? Olha lá. Fiz o levante aqui, jogo um box nessa região. Olha lá. Sempre 2 de cada lado, ó. 2 de cada lado. Dividindo as forças. Em dentição mista, pode ver que é dente descido, descido, descido. Eu começo a brincar. Eu coloco no primeiro molar, numa consulta, e no segundo descido. Espero 2 meses, tá? 2 meses. Quando o paciente volta, eu troco. Primeiro molar permanente, segundo descido. Depois eu tiro do primeiro molar permanente, jogo no outro descido. Justamente para não ter grandes efeitos. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Eu tampei a oclusal. Tampei a oclusal. A luz do meu... Tá me atrapalhando aqui, ó. Tampei aqui, ó. Por quê? Quero descruzar. Toda vez que eu vou descruzar a mordida, eu coloco na oclusal inferior. Para descruzar a mordida. E nas classe 3 eu coloco uma rampa, ó. Uma rampa, tá vendo? Esse daqui, na região palatina dos molares, dos centrais, eu não uso mais, tá? Eu não uso mais. Olha, uma grande sobremordida, eu tive que aumentar muito, depois eu vou diminuindo ele. Olha lá, depois eu vou diminuindo ele. Alguns dos lugares. Agora eu vou voltar aqui e vou falar com vocês sobre esses lugares. Sobre esses lugares. Deixa eu pegar um bloco aqui de anotação para vocês verem comigo. Deixa eu só mudar a lâmpada aqui. Pronto. Agora vocês vão ver aqui comigo aonde eu faço esses levantes. Olha só. Então vamos imaginar, nesses levantes agora, vamos imaginar o melhor lugar que eu entendo. Melhor lugar, tá? É aqui, ó. Aí, é aqui, ó. Então eu tenho um canino. Canino. Nesta região. Eu bato carbono quando o inferior, para ver onde ele pega no carbono, eu venho e faço no canino. Se ele pegar mais em cima, eu faço mais aqui. E faço uma rampa, ó. No canino, tá? Para que eu uso isso? Normalmente, para as classe 2... para sobremordida, normalmente para casos que eu tenho que realmente usar sagital, tá? E extrusão posterior. Então, gente, olha só, eu vou usar um levante por conveniência no canino. O canino é uma raiz robusta, uma raiz forte. Eu vou usar ele por conveniência no canino para que livre a região posterior. E aí eu posso extruir na região posterior numa sobremordida para corrigir curva de SP. Eu posso usar um elástico classe 2 que eu não tenho oclusão, fica livre para corrigir a classe 2 mais rapidamente. Então, geralmente o canino para mim é o melhor lugar. Melhor lugar. Segundo melhor lugar, olha só. Então eu tenho aqui o primeiro molar. Tá aqui. E aí vem a cúspide palatina aqui, ó. E eu faço uma bolinha na cúspide palatina. É isso mesmo que vocês estão vendo, ó. Cúspide palatina. E eu faço uma bolinha. Essa bolinha, se eu olhar na oclusal, eu vou ter assim, ó. Primeiro molar. Né? Aí vem uma cúspide aqui, ó. Eu aumento essa cúspide. Cúspide palatina. Uma bolinha na cúspide palatina. Essa bolinha na cúspide palatina é mais ou menos de 1 milímetro a 2 milímetros. Depende de como, do que? De quanto de sobremordida eu tenho na região anterior. Se eu tiver 2 milímetros de sobremordida, eu preciso levantar pelo menos 1,5, 2. Então, região dos molares. Para que eu uso na região dos molares? Olha só. Eu quero trabalhar intrusão. Eu quero trabalhar apinhamento. Então, gente, o que eu estou mostrando para vocês? Ó, basicamente, quando você coloca ele na região do canino, você faz mecânica sagital e você faz extrusão posterior. Quando você coloca na região posterior, nos 2 molares, você trabalha bem apinhamento, com certeza apinhamento.
e casos de mordidas abertas que tem relacionar à região posterior. Eu quero intruir a região posterior, eu quero fazer um controle vertical da região posterior. E principalmente após descruzar mordida, tá? Principalmente após descruzar mordida. São 3 pontos. O outro lugar que eu uso por conveniência, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, vou mostrar outro lugar por conveniência. Então eu vou ter na região anterior aqui, ó, vamos desenhar assim, inferior, superior, classe 3, ó. O que eu faço? Eu uso ele aqui, ó, fazendo uma rampa, tá? Essa rampa, gente, ela é reta, ela não é inclinada ou inclinada, ela é reta. Justamente para o central parar aqui, né? Parou ali, tá muito grande, claro, mas só para vocês entenderem. Então toda mordida cruzada de classe 3, eu uso na relação inferior, para ajudar a descruzar. Mas Glauber, e se estiver muito longe, né? Se estiver muito longe, imagine vocês, a classe 3 está muito distante, ó. Então eu coloco posterior e uso a mecânica de classe 3, uso elástico. Quando estiver chegando, eu passo para a relação anterior, ele para e descruza rapidamente. Então, toda vez por conveniência que eu tiver que usar um descruzamento anterior de overjet, eu vou trabalhar de overjet negativo para overjet positivo, eu coloco nessa relação anterior. E quando eu coloco aqui, ó, ele faz uma carga na relação dos incisivos. O que eu faço? Eu coloco 2 pontos posterior também, então eu estou trabalhando com 3 pontos. É o mínimo que se tem, é o mínimo que você pode fazer, é trabalhar com 3 pontos, para você geralmente estabilizar esse plano oclusal e para dividir as forças da mastigação. Então o biturbo ele tem, vamos lá, de novo, ó, relação canina, ele tem a relação dos molares e depois ele tem a relação dos incisivos inferiores, tá? E onde é que eu não uso, portanto, os levantes de oclusão? Eu não uso os levantes de oclusão aonde não pode. Por quê? Olha só, vamos pegar essa caneta, tá certo? Aqui eu tenho, nessa relação anterior, eu tenho um molar. Aqui eu tenho um incisivo. Isso aqui é o plano oclusal, tá? Quando eu coloco na região anterior, vou colocar no incisivo, tá? Eu acabo abrindo a mordida, tá certo? Roda o plano para baixo, classe 3 está aqui, vou imaginar a classe 3 aqui. Coloca na relação anterior, sobe, mandíbula roda para baixo e fica livre o acesso da classe 3, tá? Então eu estou fazendo o que? Colocando ele aqui, eu abri, rodei o plano oclusal no sentido horário, tá? Aí eu pego e vou trabalhar, anti-horário, tá? Desculpa. Aí eu pego e vou trabalhar no molar. Então eu abro ele, por exemplo, boto em cima, tá? Então coloquei o levante superior, ele empurra a mandíbula, ela roda, ó, rodou, tá? Então olha só, se eu coloco na frente faz isso, se eu coloco anterior faz isso. Eu rodo o plano para cima e aqui eu rodo ele para baixo, o molar. Então molar para cima é biturbo aqui, molar para baixo, biturbo aqui. Então o que significa? Eu estou fazendo uma jogada do plano oclusal. O que eu não posso fazer é botar no meio do plano, região de pré-molares, porque daí o plano todo desce, você abre mordida lateral e aumenta a curva de espelho. Então onde é que eu não uso levantes? Eu não uso na relação intermédia do arco. Para mim, eu sempre digo que o plano oclusal é uma gangorra e o fulcro da gangorra, tá, é os pré-molares. Então se você coloca um levante de oclusão aqui, tá, você abre a mordida. Se você coloca um levante de oclusão na região anterior, você roda o plano, você libera a relação do molar para a extrusão do molar. Não pode na relação meia do arco, porque a gangorra está ali, você vai ter um problema, justamente um problema para esta correlação, tá bom? Então, quando eu mostrei para vocês um biturbo na região posterior, por exemplo, de um caso muito severo, isso é gigante, tá? É porque aqui eu tinha uma sobremordida de pelo menos 5, 6 milímetros, eu faço ele 5, 6 lá atrás. Era um caso atípico, um caso de bruxismo, reabilitação, tá? Mas normalmente a gente trabalha de uma maneira mais tranquila. E eu não coloco na relação anterior também, eu vou explicar por quê daqui a pouco. Vamos pegar outros aqui. Olha lá no molar. Tá? Vamos ver se dá para vocês verem aqui. Isso. Então vamos voltar aqui só um pouquinho.
Então, olha só, onde eu coloco e onde eu não coloco. Onde mais eu não coloco? Não coloco na relação média do arco, que é a relação de pré-molares, e não coloco na palatina dos incisivos. Por quê? Eu trabalho com uma colagem que é a curva do sorriso, né? Que é o smile arc. Só que se eu colocar no incisivo, ele intrui e vestibulariza. Então eu inverto esse smile arc. Então eu não trabalho na relação anterior. No meu livro eu até falo, eu mostro que eu usava na época, isso foi em 2014 e hoje já não uso mais. Há muito tempo que eu não uso mais. Desde que a gente desenvolveu a colagem Zenith, a gente observou que na anterior nós teríamos um problema basicamente aí de rotação. Tá? Abri os comentários para vocês, agora é a vez de vocês tirarem dúvidas sobre isso. Agora é a vez de vocês tirarem dúvidas sobre essa questão dos biturbos. Justamente, grande Carlos Nogales, agora a responsabilidade aumentou. Ó, gente, ó, esse cara que entrou aí, o Dr. Carlos, sumidade na ozonoterapia. Quem quiser aprender ozonoterapia, tá mais do que indicado, de olho fechado para esse cara, manja muito. Além de ser uma simpatia, sempre pronto aí, quando eu precisei dele, estava sempre ali. Aumentou a responsa. Valeu, Carlos, obrigado por aparecer aí. Tá? Visita o Instagram dele, vai lá, porque sabe muito ozonoterapia aí, que ajuda muita gente. Eu tenho aqui embaixo, viu, Carlos, aqui ó, na minha casa, um geradorzinho, aí eu faço as minhas aplicações aí, nasal, auricular, tá aqui embaixo, ó, tá bem? Tem aí meu geradorzinho. Paciente sempre pergunta quanto tempo vai ficar. Boa. Doutor, deu uma parada aí, tudo bem? Então vamos lá, doutora Claudimari. Quanto tempo eu vou ficar com o levante? Essa é a pergunta para o cliente. A melhor forma de você responder para ele é você explicar por que você está colocando. Por exemplo, você ensina para ele o que é uma classe 2 e você vai falar para ele, olha paciente, você é um paciente classe 2, o objetivo do seu tratamento é de fato eu colocar esse canino perto, ali ó, na chave de oclusão. A oclusão funciona em forma de correia dentada, né? Ela encaixa. Então o objetivo é botar esse canino aqui, tá? Esse levante ele facilita esse ajuste, desde que você use elástico, como óbvio, né? Certo? Como óbvio, desde que você use elástico. E aí, quando chegar este dentinho aqui, a gente tira o levante. Até porque quando eu tiro o levante, explica isso para ele, a boca fecha, morde e a própria articulação mantém aquilo como um dos modelos para você ter uma certa estabilidade. Gente, a melhor forma de você ter o seu time do seu lado é você explicando onde você quer chegar. Entenderam? Um exemplo, hoje eu estava na reunião, reuni o time por meia hora, agora à tarde, chamei e a gente estava conversando sobre um braço de tecnologia que nós temos fora da empresa e eu perguntando para eles como é que estava o desempenho daquela empresa que presta serviço para nós. E aí até hoje eles deram isso, ofereceram isso, e nós estamos usando tais ferramentas, eles usaram o braço de modo executivo em tais serviços, usaram o braço de mentoria em tais serviços, chegamos à conclusão de que eles estavam fazendo um bom papel, e eu disse, você está feliz, então vamos continuar com essa empresa. Então é assim, eles entenderam que é um braço para ajudá-los, eles entenderam aonde eu quero chegar, tá certo? E quando você vai falar com o seu cliente, Claudimari, você tem que fazer ele entender o porquê que ele está com aquilo, tá? Ninguém aguenta mais, sabe, de goela abaixo, engole quieto, né? O Zagalo vai ter que me engolir, né? Isso o cliente não aceita mais. Então, trata ele com devida informação para que ele seja o maior colaborador seu, tá? Tem no seu livro sobre levantes, Lívia Ila. No meu livro tem, a gente mostra em cada mecânica ali, tá ali nas fotos onde eu coloco em cada mecânica. Como eu disse anteriormente, eu não trabalho mais no incisivo. No livro vai ter, tá? Mas eu não trabalho mais, tá bom? Olha, 4, 5 lugares, gente, de levante já tá bom, tá? O resto, ó, esquece. Quanto mais simples, melhor. Para que complicar? Tá bom, doutora Lívia Ila? Doutora Juliana Amarante, mostra seus desenhos de novo. Você não vai entender nada. Ó. Ó, Juliana, ó. Olha. É mais fácil você perguntar para mim, viu, doutora?
Qual você gostaria de entender melhor? Aí eu desenho de novo, porque esse desenho aqui, ó, nem eu tô entendendo mais. Doutor Carlos Nogales, não dá para ficar sem. Show de bola. Abração, meu amigo. Valeu, Carlos. Grande abraço. Não dá mesmo, não dá mesmo. Tem hora que eu tô cansadão, vou lá com o auricular, respiro fundo, ozônio, ó. Vou dar uma corridinha, fica top. Doutora Marques Suede. Tenho muitas dúvidas relevantes, sobretudo como vou calcular a altura, a quantidade. Geralmente coloco o levante para colar tubo nos bractes de mordida profunda. Tá errado? Não, acho que não. Tá? Porque qual foi a função do seu levante? Não estourar os tubos na região dos segundos molares. Tá? Então é assim, ó, de novo, Marquês, não tem segredo, não tem que ter dúvida. Se você quer que não toca nada na região posterior, tubos, por exemplo, numa sobremordida, nada melhor do que você colocar na região anterior. Porque daí você usa box na região posterior, que é a mecânica nossa de sobremordida, você usa elástico classe 2, que é a mecânica de sobremordida, e rapidamente os arcos expandem em movimento sagital. Então é conveniência. Ah, mas ele é classe 1. Ou se ele é classe 1, você tem que tratar a sobremordida. Então você tem que pegar o protocolo de sobremordida, que pede para você trabalhar com extrusão dos molares, para corrigir a curva de P, né? Incisivo está aqui, curva de molar está aqui, tá certo? Ó? Então tem a curva, ó, a curva. O que você tem que fazer? Intruir, extruir. Eu tô, ó, fazendo isso. Então você coloca o box na região posterior e para ele ter efeito você coloca na região de canino, tá bom? Então é por conveniência, tá bom? Não está, doutora Juliana, entendeu? Beleza. É para transcrever depois. Não, você pode me perguntar, eu faço outra aqui, não tem problema, rapidinho. Isso aqui demora 2 minutos, tá? Eu faço para você aqui já. Então, deixa eu só responder mais gente aqui quando acabar. Tina Marques, show, Zônia também, muito bom, Tinão. Então, ó, vou repetir os desenhos que a Ju estava me perguntando. Eu vou redesenhar. Ó, vamos lá. Então, vamos ver. Olha só. Canino, como é que eu ponho canino? Ó, reto, canino. Incisivo inferior para classe 3. Tá vendo? Opa, tem que estar no mesmo nível. Não pode no incisivo fazer assim, gente, ó. Porque senão o superior vestibulariza. Tá? Não pode. Você não quer fazer isso. Você quer que ele passe de corpo. Região dos molares. Molar, vem a cúspide palatina. Você coloca uma bolinha na cúspide, ó. Delicadinha. Ok? Região inferior. Para descruzar a mordida, gente. Tá aqui o molar. Ele fica aqui, ó. Tampei a fossa. Ou numa vista ponto de contato. Tá? Você vai unir cúspide com cúspide. Com outro detalhe, gente. Quando você vai colocar no molar, tá aqui o suco. É muito difícil tirar. O que eu faço? Eu passo vaselina sempre aqui, ó. No suco. E preencho a fossa. Quando eu vou tirar, ele pula já. A resina já sai, não gerando grandes problemas. Beleza, doutora? Ferrou, peraí. Tô ficando velho. Juliana Amarante, é isso aí. Denise Salgado, onde compra o seu livro? Meu livro você vai achar, Denise, no site, no e-commerce, lineaorthodontics.com. Linea ortodontics, com TH, orthodontics.com. Lá tem o meu livro para você ver. Lá tem o Linea, o livro, nossos arcos, tem tudo lá bonitinho, aqueles que nós indicamos, tá? Tá lá, doutora Aixa. Doutora Aixa Terra. Tá, o livro é show. Obrigado, Juliana. Obrigado, compra. Obrigado, muito bom. Essa bolinha pequena demais não é mais fácil de soltar? Não, não é. É um equívoco, tá? Olha só.
Quando você coloca, tem uma cúspide aqui. Vou botar uma bolinha, tá aqui. Qual é a superfície? A bolinha é grande, ó, do tamanho do meu dedo. Qual é a superfície de retenção? É só essa porção. Quando você bota uma bola grande, é só aquela. A parte de cima, não. O que demanda? Você ter de fato uma superfície seca, né? A maioria das resinas precisa do bonde, superfície seca e uma bolinha naquela região. Não solta, tá? Não tem esse problema de soltar. Solta quando ele está numa báscula, ele está aqui, a cúspide está aqui, você faz ele meio torto, com um espaço vazio, dele quebra, tá? Mas normalmente, quando solta é porque molhou. Tem que ser muito rápido para isso, para não molhar. Dr. Jefferson, você usa resina colorida? Não, Jefferson, balela, não funciona. Na hora que você bota a broca ali, meu amigo, fica tudo embaçado, cheio de aquele pó da resina, você já não sabe, vai misturar. Quer ver, ó, vou mostrar aqui para você, é de uma aluna. Ó, olha quando você desgasta, ó. Curso nosso, tá? Azul, ó. Tá vendo? Tá lá. Você vai tirar, já não sabe mais o que é azul, o que não é. Aqui tem um pouquinho de azul que tá grossa. A hora que for tirar mais, você já não sabe o que é e o que não é. Então eu não uso colorida. Quer dizer, se tiver ali eu uso, mas eu não. Tem gente que pinta. Opa, deu uma cortada aí. Tem gente que pinta, como vocês viram ali. O que eu faço é sabedor já de que o suco ela fica presa, eu passo vaselina ali, né? E ali com certeza ela vai sair rapidinho na fossa. Qual resina eu utilizo? Ortodontic, faltou o oi, hein, Denise? Linea Ortodontics, tudo junto. E o Ortodontics tem que ter TH. Vou escrever aqui, peraí. Ortodonte, é isso aí. Lá você encontra o livro. Vamos ver. Sim, obrigado. Legal. Linha ortodôntica, legal. Qual resina eu utilizo? A resina que eu mais gosto, gente, é essa resina aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem uma foto dela. Aqui, ó, essa daqui. Vocês podem ver que ela é translúcida um pouquinho. Essa daqui, ó. Essa resina é tríade gel. É a que eu mais gosto. Aí. Para tirar ela, eu coloco a sonda, tiro. Aqui no meio tá com vaselina, né? E ela solta. Essa é a que eu mais gosto. Tá bom? Ok? Vou pegar aqui. Vamos ver se mais. A resina que eu mais gosto é essa. Agora, fora essa, existem algumas resinas que são aquelas resinas de, como fala, flow com carga, que eu gosto também. É muito fácil, porque ela tem um direcionador, você coloca ali e já vai, tá? Então agora vamos lá. Dá para fazer com qualquer resina? Lógico que dá, qualquer resina dá. Se você tiver aquela cinza C3 que você não usa para nada, usa ela, né? Então pode usar qualquer uma, tá? Ok? Qual resina você recomenda para colagem de brackets? Bom, colagem de brackets, doutora Natália. Para mim é imbatível aí, né? Até os números mostram, né? Que é a Transblonde e eu gosto da Plus. Porque ela dá para você ver certinho o halo para você remover excessos, tá? Eu gosto dessa, da 3M, Transblonde Plus. Mas de novo, se você acha ela cara ou é cara para o seu negócio, tem uma que eu gosto bastante, que é uma, como é que chama? Ela chama, TPH, da Dentsply. Ela não é para bracket, mas ela tem uma consistência muito gostosa de trabalhar e ela é baratinha. Funciona muito bem. Lembrando, gente, que colagem é processo, né? Se você não tiver um processo bem definido, entre lavar e secar, passou o ácido, deixa 20 segundos, os trabalhos mostram que é o ideal. Aí você lavou e secou, você tem até 1 minuto para a peça estar pronta. Porque se você demora, o ar quente, úmido, ele entra em contato ali, formando uma certa, vamos dizer assim, um certo vedamento ali, né? Um isolamento, facilitando cair, tá?
Então, importantíssimo isso, tá bom? É isso aí.